E aí, galera, beleza? Meu terceirão, tá com saudade, né? E aí, vamos voltar a começar a rotina. Então, eu sei que vocês estão sentindo falta, mas vamos lá, né? Onde a gente parou, começar aí, ver... A gente parou na aula 7, se eu não estou enganado. Então, vamos dar um gásinho nela, né? Muito simples, um assunto que cai muito no Enem, a gente tem que estar ligado nisso. Então, razão e proporção. Como a gente já sabe, razão nada mais é do que uma divisão, não é isso? Então, todas as vezes que a gente está associando divisão, a gente usa lá a nossa razão. Aí a gente vai trabalhar escala, vai trabalhar densidade demográfica, tudo que for velocidade. Então, em várias áreas a gente vai estar usando razão. Então, a gente tem que estar cuidado, porque o Enem costuma cair muito isso aí, tá? Então, vamos se ligar um pouquinho. Então, por definição, considerando dois números racionais, x e y, com y diferente de zero, tá? A razão de x por y nessa ordem é dada pelos quocientes, né? Então, como a gente sabe, é nada mais, nada menos do que a nossa divisão. De boa? Vamos lá. Então, para falar de proporção, a gente vai lembrar, então, que de igualdade de duas ou mais razões, a gente está trabalhando proporções. Lembrar, então, vocês as propriedades de proporção, então, tudo isso direitinho. Como, teoricamente, vocês já viram isso o tempo todo, então, a gente vai lá para nossas atividadezinhas, tá? Então, eu coloquei aí a primeira questão, então, vamos trabalhar ela. Olha só, primeira questão do Enem. O que é que ela fala? Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas do mesmo material. Pode ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentando a altura, se liga aí, tá? Aumentando a altura em 1/8, preservando então sua espessura. A fim de manter o custo com o material da porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a altura da nova porta e a altura da porta anterior é de quanto? Então você vê que ele deu aí a largura, espessura e altura. Então eu posso dizer aí na primeira questão que eu tenho x, y e z relacionado então a nossas alturas, não é isso? Vamos botar aqui a altura, largura e espessura, né? Beleza? Então, o que é que a gente faz aí? Como ele disse que aumentou a altura em 1/8, e aí a gente vê uma questão de um paralelepípedo, então, por mais que a gente veja, a porta, nesse caso, vai ser nosso paralelepípedo, não é isso? Então, tá aí. Eu vou ter o volume dela, que seria x, y e z, tá bom? E o volume da nova vai ser aumentado aí, que eu vou chamar aqui V1, aumentado a altura de 1/8. Então, quando eu aumento a altura, eu tenho 1/8 mais 1 inteiro, que vai dar, então, 9/8, tá bom? Então, eu vou ter 9/8 de x vezes y vezes z. Nesse caso, como ele falou aí da espessura, eu vou dizer, então, que aqui vai ser, da altura, né? Da largura. A largura dele aí, no caso, como eu chamei de y, eu vou botar lá y1, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer nesse caso? Dizer que ele pediu aí na questão, disse o quê? A fim de manter o custo com o material da porta, ele quer manter, né? Então, vai dizer que V1 vai ser igual a V, né? Beleza, então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Então, vai ficar x vezes y vezes o z é igual a 9x/8 vezes y1 vezes z. Tranquilo? Então, o z a gente pode cortar, o x também eu posso cortar, e aí eu tenho logo uma relaçãozinha das larguras que ele está pedindo. Então, como ele pediu a razão entre a largura da porta nova com a porta anterior, então eu tenho que fazer y1 por y, e aí como é que eu faço? Eu jogo para lá, o y vem para cá, tá? E o 8 para lá. E invertendo, então vai ficar 8 sobre 9. De boa? Ah, professor, não entendi essa parte. Então, o que é que vocês fazem? Vocês fazem, vai ficar y é igual a 9/8 de y1, e aí eu faço meios por extremo, vai ficar 9y1 igual a
8y, e aí é só a gente jogar agora para cá. De boa? Tranquilo? Vamos para a segunda questão. O que é que a segunda questão fala? Questãozinha do Enem também. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com as dimensões de projetos iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm, o qual o volume real do armário em centímetros cúbicos será de quanto? Então, galera, se vocês não estiverem conseguindo ver aí, vocês peguem um livro, tá? Na página 9 e abre lá na questão de sala e vão ver aí a segunda questão, tá bom? Então, como ele disse, falou do volume, o volume é um paralelepípedo 3, 2 e 1, então eu vou ter 6 centímetros cúbicos, tá bom? E ele quer o valor real. Então, gente, questão clássica do Enem, fácil, cuidado para não se passar nisso aí, tá? O que é que a gente faz, né? Escala, a gente sabe que a escala é, deixa eu ajeitar aqui, a escala seria o quê? A nosso dedinho sobre dedão. Lembra disso? A distância do desenho sobre a distância real. E aí, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar a escala que é de 1 para 100, igual a distância do edifício no papel, do armário, no caso, desculpa aí, sobre a do desenho, né? Ou a real. Beleza. Só que aí vocês têm que entender que aqui pode ser nosso volume, né? Deixa eu botar aqui, ó. Volume. Meter um volumezinho aqui, para ficar mais bacana, para vocês não se ligarem no que eu estou querendo falar. Então, como é volume, então tá tudo isso aqui ao cubo. Então, logo, eu tenho que elevar isso aqui ao cubo. Cuidado para não perder isso, gente. Senão, vão se prejudicar muito. Se vocês pararem para analisar aqui, ó, tá aí. Então, logo, 1 ao cubo é 1. E 100 ao cubo, só colocar aí 6 zeros, né? Fechou? Isso é igual a 6 sobre V. Então, meios por extremos, eu logo vou ter V igual a 6 zeros aqui, 6 milhões. Tá bom? Então, a alternativa letra E, de como era fácil a questão, tá vendo aí? Bora mais uma. Terceira. Vamos lá. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escala vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. A razão entre as distâncias de subida da montanha do escalador em relação ao do andarilho é de quanto? Então ele falou aí, ó, razão entre as distâncias subidas da montanha, tá? Da montanha em relação ao escalador com o andarilho. Então a gente vai colocar primeiro muito simples a questão, a gente não precisa fazer regra de 3 nada, só basta pensar aí que eu tenho 400, não é isso? De trecho mais 100, que seria de trecho suave, tá bom? Isso aí é de quem? Nosso escalador. Sobre quem? Sobre 4.400 mais 100, que seria os 100 metros íngremes que ele falou na questão. Então, diante disso, eu teria então 500 sobre 1.500, logo vai ser, simplificando aqui, corta logo os zeros, simplifico por 5, então eu vou ter 1/3, tá? Então tá aí a nossa resposta, letra C, de como era fácil mesmo essa questão, tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Então se liga aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? De acordo com a lei gravitacional, proposta por Isaac Newton, a quarta questão fala sobre isso, tá? A intensidade das forças gravitacionais F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa M
do satélite e inversamente proporcional aos quadrados do raio da órbita. Ou seja, aí ele coloca F é igual a km sobre r ao quadrado, inversamente proporcional. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M, R, um par ordenadozinho aqui, ó, nosso MR, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Então vamos lá, ele deu o gráfico, lindo, e ele pergunta o seguinte: com base nas posições relativas dos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB, FC da força gravitacional da Terra que exerce sobre o satélite A, B, C, respectivamente. A intensidade FA, FB, FC expressas no gráfico satisfaz a relação qual? Então a gente vai analisar no gráfico, tá? Vocês olham o gráfico aí, você percebe, então, deixa eu fazer o desenho aqui para vocês se ligarem. Eu tenho então o raio e tenho a massa, tá? Aí eu tenho o ponto A, tá aqui, prolongando para cá eu teria o ponto B e subindo eu teria o ponto C, tá? Diante disso, aí a gente tem os pares ordenados. Vamos lá analisar os pares ordenados. Quais são eles? Par ordenada seria o M de A e o R de A. Confere? De B, a massa de B com o raio de B. E o C, massa de C e o raio de C. Tranquilo? Então, diante disso, o que é que a gente pode perceber? A massa de A, ela é igual à massa de C. Tá? Tá vertical. Aí você percebe que ela vão ser iguais. Teoricamente, ela é menor. Olha só, a setinha não está indo para cá? Então, quer dizer que quanto mais vai se afastando, vai ficando maior. Então, ela é menor do que a massa de B. Tranquilo? Vamos para os raios. Os raios do A, nesse caso, ele vai ser igual a o raio de B. Logo, por sua vez, ele é menor do que o raio de C. Tá? Aí é onde você vê que, nesse caso, aqui. Boa? Alguma dúvida nessa parte? Então, vamos entender agora, finalizando aqui. Então, eu percebo, nesse caso, que K, deixa eu apagar aqui, K, que é a constante, vezes a massa de C, dividir por R ao quadrado de C, ele é menor, então, de quê? Do que o de A, né? Tá aí, ó. Menor que a de A, R ao quadrado de A, tá? Que, por sua vez, é menor do que a massa de B, que é a maior de todas, certo? Tranquilo? Então, como aqui o raio seria o menor, então logo tá aí a nossa questão dada, tá? Então, beleza. Analisando isso, eu teria FC menor do que FA, menor do que FB. Alternativa é. Então, galera, aquele abraço para vocês. Eu vou pedir para vocês darem continuidade nas páginas da aula, tá? Fazer as atividades propostas 9 e 10. Beleza? Valeu!